Não sei se ele ouviu, Ítalo. Bom dia mais uma vez, estamos no dia amanhã do dia 9 de junho de 2021, segunda parte da gravação. E vamos passar, eu já avisei, estamos na pauta da manhã, que foi publicada para amanhã de hoje, só que os processos de 30 a 37 foram retirados de pauta. Então, o próximo processo que nós vamos apreciar vai ser o de item 38, que é um paradigma, e dos repetitivos de item 39 e 40. E o processo, o contribuinte é a Indústria Mecânica URI Limitada, e o relator é o conselheiro Leonan, a quem eu passo agora a palavra. Por favor, Leonan. Obrigado, presidente. Novamente, bom dia a todos. Estamos aqui com o processo item 38, é o contribuinte Indústria Mecânica, URI Limitada. O processo é uma matéria bastante conhecida do colegiado, até certo ponto simples. O contribuinte, eu vou fazer um resumo, presidente, pedir vênia a todos para fazer só uma apresentação resumida. O contribuinte, ele alegou que a multa que lhe foi aplicada, ela foi demasiadamente excessiva. O auditor fiscal não teria observado um parâmetro de razoabilidade. Ele não trabalhou tanto a questão da constitucionalidade, mas sim a questão ali de que a multa foi excessiva, poderia ter sido mais razoável, que não foi muito confortável com essa multa, e diante disso ele vai pedir a nulidade de todo o procedimento e vai pedir inclusive o cancelamento da matéria principal em razão apenas desse acessório multa, no sentido dele ter sido exacerbado. Eu estou conhecendo do recurso, tem algumas preliminares, ele também tem uma questão aqui tem uma preliminar de apresentação de documentos, que ele pede para ser intimado para apresentar documentos posteriormente. Eu digo que não tem esse procedimento no processo administrativo fiscal e que os autos estão aptos ao julgamento. Tem uma preliminar também que é da dilação probatória, que é a preliminar de nulidade. Eu estou dizendo que o auto de infração corresponde a todos os critérios de legalidade, o artigo 142 do CTN, o artigo 59 do CTN, do decreto 7235 não está violado, a dilação probatória não é necessária e não ocorre. Ele também pede uma prejudicial em relação à representação fiscal de que não cabe a gente se manifestar, inclusive tem uma súmula CAF sobre o assunto. No mérito, com relação a essa questão da multa, eu estou dizendo que a multa foi aplicada dentro de um parâmetro legal. Existe uma legislação que foi aplicada. Ponto. Então, estou negando provimento ao recurso. Estou colocando uma nota de advertência aqui, por ocasião da liquidação, que, por ocasião da liquidação, se observe aquela portaria da PGFN, número 14. Só no finalzinho eu boto esse alerta, mas não seria temática do mérito. Então, eu estou negando provimento ao recurso, é como voto. Ok, Leonardo, mas acho que ficou um pouco assim, na verdade é que eu fiquei um pouco confuso, porque na verdade é um processo de obrigação principal isso aqui, né? É a obrigação principal, mas o recurso voluntário só trabalha a multa que foi aplicada que foi aplicada no principal. Ah, tá, multa de mora, no caso, previdenciária. A multa de mora. Só a multa é muito excessiva, como a multa é muito excessiva, todo o auto de infração deve cair, deve ser anulado, essa multa não pode se sustentar, não é adequado uma multa nesses parâmetros. Ele não ataca o principal. Entendi. Dá uma olhadinha aqui, então, com calma. Eu acho, inclusive, que por isso, eu acho que os recursos voluntários dos repetitivos, eu acho que são iguais. Então, como ele alega só a multa, eles fizeram até multar esse lote de repetitivo. Se no próprio principal a alegação era só essa.
Você narra aqui, né, que ele no recurso voluntário, questão da boa-fé, erro de fato, quando a falta de informações de EFIP. Mas sempre em relação à multa. Sim, não, em relação à multa. Pela multa ter sido alta, não tem boa-fé, eu estava de boa-fé, não deveria ser aplicada essa multa, não concordo. Ele não ataca nem o principal. Ele não fala do fato gerador, não fala nada. Não ataca a regra matriz, ele fica só na multa. E por não concordar com a multa, ele acha que tem que cair tudo. Pede, inclusive, nulidade do lançamento. Ok. Senhores, dúvidas? Recurso bem genérico, né? Então, mas ainda assim tem que ser conhecido, né? Estou até vendo aqui o recurso voluntário. Isso, eu acho que é tema de conhecimento. Ele faz essa abordagem aí mais... Só fala que não tem multa excessiva, não agiu com dolo, fraude. Isso. Que coisa, né? Enfim. Eu vi que o recurso voluntário está bem adequado aí. Se alguém tiver alguma dúvida, senão a gente pode passar a votação. Eu acho que está bem encaminhado e realmente ele pode fazer um recurso somente contra a multa, isso não é problema nenhum, né? Ele não tem como negar que não pagou, né? Mas ele está só discutindo o valor da multa, acho que está bem encaminhado. É só no mérito, nesse primeiro aí, se me permite, conselheiro, né? Eu falo, como informado, o recorrente em suma não se conforma com o lançamento. Sim, ele não se conforma, né? Tá. Especialmente focando o debate na sanção aplicada. Perfeito, exatamente. Ele está discutindo a multa, acho que é normal, então o recurso ele tem que ser conhecido porque né, ele não precisa contestar tudo. Eu acompanho o relator, presidente. Ele entende que tem, por isso que eu coloquei essa observação aqui nesse parágrafo que você leu, ele entende que o lançamento todinho vai cair porque ele não se conforma com a multa acessória que foi aplicada e não discute nada do fato da regra matriz. Essa para mim foi bem neta. Acompanho o voto do relator. Eu acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Com o relator. Também acompanho, realmente. E sempre se surpreende com essas peças processuais, os processos previdenciários. Esse aqui tá. Às vezes a gente escuta muito o acessório segue o principal. Aqui ele tentou criar uma regra de que ao inverso. Enfim, nessa turma não vai colar. Vamos então para o próximo. Esse aí o resultado ficou negar provimento do recurso para o item 38, tá? O 39 e 40 são repetitivos associados. E a gente aí passa ainda com o doutor Leonan. Ele tem 3 processos agora, ainda da manhã de hoje programados, 41, 42, 43. Aí eu passo a palavra para já definir qual a abordagem, né? A sequência dos julgamentos, porque é o mesmo contribuinte, Instituto Superior de Educação Santa Cecília. Só um segundo. Não sei com qual a gente começaria, né? Eu tô com o som ligado? Tô. Eu vou começar com a sequência mesmo, 41. Eu até adianto que o 42 e o 43 é abaixo do limite. Os 3 são recursos de ofício. É até engraçado que o 42 e 43 sequer era para ter subido, porque o valor é ínfimo. E a DRJ disse, o 41 foram julgados em conjunto também na DRJ. Como o 41 excedia o valor de alçada, aí a DRJ disse que os 3 teriam que subir, porque se eventualmente no 41 houvesse alguma reforma, ele deveria implicar no 42 e 43. Eu até adianto que não vai ser o caso, mas para mim isso foi no mínimo curioso, porque tem que ser tratado processo a processo. Mas o racional lógico da DRJ seria no mínimo interessante, o debate. Mas vamos lá, vamos na ordem. O 41 é um recurso de ofício e foi o lançamento caiu por causa de decadência. Eu peço até venha para a gente superar o relatório, porque vai ser tratado no próprio voto.
Então, eu peço para direto ir ao voto, que vai praticamente repetir o relatório e vai trazer à LUDE, a luminosidade de vocês, o debate em si dessa decadência. Então, item 41, recurso de ofício, contribuinte, Instituto Superior de Educação e Fazenda Nacional, né? No caso, a Fazenda Nacional é a parte recorrente, o Instituto é interessado. O recurso de ofício admitido foi uma exoneração acima do limite de 2.500.000, então estou conhecendo o recurso de ofício. O método do recurso é a decadência. Eu estou na página já 9 da minuta depositada na forma de regimental. A controvérsia no recurso de ofício se circunscreve à decadência do lançamento, a competência é dezembro de 2000 a novembro de 2003, e o contribuinte foi notificado em janeiro de 2010. Então, eu até destaquei aí com algumas cores diferentes. Essa documentação, vocês podem conferir esses prazos na folhas 21. Por conseguinte, a análise em referência foi minuciosa na decisão recorrida, bem demonstrando que o lançamento, para evitar decadência, nos termos do artigo 142 do CTN, foi único e efetivado em 20 de 1 de 2010, folha 21, não podendo se falar em lançamento provisório em 27 de 9 de 2006, folha 45, considerando não ter sido atendido o preceito do artigo 142 do CTN e concorda integralmente com termos da DRJ, pelo que passa a adotar as razões de decidir, decadência. Considerando-se o prazo mais amplo, que é o do artigo 1731 do CTN, os fatos geradores do auto de infração de dezembro de 2000, competência inicial 11 de 2003, competência final, teriam como prazo decadencial para o lançamento as seguintes datas: 12 de 2000, início da contagem do prazo de janeiro de 2002, uma vez que o pagamento desta competência se dá em janeiro de 2001, e fim do prazo em 31 de 12 de 2006. 11 de 2003, início da contagem do prazo em 1 de 2004 e fim do prazo em 31 de 12 de 2008. A fiscalização em seu relatório fiscal explicitou nos itens 8, 9 e 10 o seguinte: sob o amparo do mandado de procedimento fiscal, MPF número, expedido em 1 de 6 de 2006, o contribuinte foi intimado em 6 de 6 de 2006 a apresentação de documentos essenciais à preparação do lançamento. Considerando que, naquela oportunidade, ficou reconhecida a existência de óbice de natureza judicial e constituição do crédito, em razão do provimento judicial em sede de antecipação de tutela concedida pela segunda vara de Santos, efetuou-se o lançamento provisório relacionado àquele período, cientificando-se o contribuinte em 27 de 9 de 2006 dos valores apurados. Como se observa da descrição feita pela fiscalização, houve a emissão em 1 de 6 de 2006 do MPF número tal, o qual foi notificado ao contribuinte em 6 de 6 de 2006. E em 12 de 2 de 2008, com o MPF número tal, o procedimento fiscalizatório foi reaberto com vista a consumar o lançamento provisório iniciado. Destaque-se neste ponto que não consta nos autos informação sobre alteração em relação aos processos judiciais que ainda estão em curso, ou seja, a situação existe no processo número tal, quando do lançamento provisório em 1 de 6 de 2006, permanece a mesma agora no presente lançamento em 20 de 1 de 2010. Enfim, verifica-se que a constituição efetiva do crédito somente ocorreu em 20 de 1 de 2010, e não em 27 de 9 de 2006, quando do lançamento provisório. Isto porque, conforme se constata da leitura do documento emitido juntado à folha 32, que aqui é a 45, na renumeração, nele não estão presentes todos os elementos do artigo 142. Por outro lado, cabe aqui a análise do parágrafo único do artigo 173 do CTN, a fim de que todos os aspectos do lançamento sejam verificados. E aí traz o 173. A fiscalização no seu relatório descreve a existência do MPF de 1 de junho de 2006, no qual o contribuinte foi intimado a apresentação de documentos essenciais à preparação do lançamento fiscal, e afirma que o procedimento fiscalizatório foi reaberto com vista a se consumar um lançamento já iniciado. Aí eu avanço. Ademais, há que se ressaltar que, conforme descrito pela fiscalização, foi o procedimento fiscalizatório reaberto, tendo sido emitido novo mandato de procedimento fiscal, em 12 de 2 de 2008. Diante deste fato, sem dúvida, fica inviabilizada qualquer recontagem de prazo decadencial. Como já observado, a constituição efetiva do presente decreto só se deu em 20 de 1 de 2010, data da ciência do auto de infração ao contribuinte. Assim sendo, considerando-se a data da concretização do lançamento em 20 de 1 de 2010, e ainda que se efetue a contagem da decadência pelo prazo mais dilatado, que é o do artigo 1731 do CTN, os fatos geradores ocorridos em 12 de 2000
a 11 de 2003 estão decadentes, pois já se passaram mais de 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, que no caso da competência mais recente, 11 de 2003, seria 31 de 12 de 2008. Observe-se, agora já sou eu falando, ali foi a DRJ, observe-se em acréscimo que o relatório fiscal dá a entender que não haveria decadência no lançamento constituído em 20 de 1 de 2010, folha 21, pois teria havido um lançamento provisório em 27 de 9 de 2006, folha 45, época em que o contribuinte mantinha decisão judicial, de folhas 65 a 67, processo tal, aí tem um número do processo, que antecipava efeitos de tutela em ação declaratória que objetivava o reconhecimento da condição de entidade imune, ordenava não autuar por não pagamento de contribuições sociais e incumbia a administração de verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. Também mantinha um mandado de segurança, também mantinha em mandado de segurança no STJ, MS tal, liminado a data de 20 de 6 de 2005, que suspendia os efeitos da decisão do ministro de Estado da Previdência Social de indeferimento do SEBAS, sendo que em 12 de 3 de 2008 a segurança foi denegada, conforme o portal da internet do STJ. Observe-se que, a despeito de se falar em lançamento provisório, que teria sido realizado em data de 27 de 9 de 2006, o fato é que não houve um lançamento definitivo para obstar a decadência, inclusive por não ter observado o artigo 142 do CTN, aí conforme registrou a própria DRJ. Ademais, como informa a decisão de piso, em 20 de 1 de 2010, data do efetivo lançamento para evitar a decadência, não havia mudança relacionada à liminar dos processos tais, que apenas proibia autuar por não pagamento, não vedando lançar para evitar decadência, ocasião em que mantém suspensa a exigibilidade do crédito, evitando-se exigir o pagamento. Inclusive, importante dizer, a decisão ordenava que se fiscalizasse o cumprimento do artigo 14 do CTN. Lá do outro, a liminar do STJ, no MS e tal, não proibia o lançamento para evitar a decadência, pois apenas tratava do SEBAS e não da imunidade em si mesma, ou do lançamento aqui dos autos. Sendo assim, nega-se provimento ao recurso de ofício. É como voto. Ok. Examinando o documento da Folha 45, aí que ele fala, vê que aquilo não é lançamento coisa nenhuma, né? Está escrito, o cabeçalho está informação fiscal acerca de constituição do crédito tributário, e no final está dizendo, cientificamos os contribuintes que, embora constatada a existência de débito, o mesmo não será constituído por força da referida decisão. Como é que está constituído? Como é que isso aí está constituindo qualquer... Ele mesmo está dizendo que está constituindo nada? Então está bem, não sei, está muito bem encaminhado aí, não sei. Os colegas têm alguma coisa. Se me tiver dúvida, eu vou caminhar a votação aí. Mário? Esse lançamento provisório é essa informação fiscal, Leonardo? Ou seja, não é lançamento. A DRJ fez questão de dizer, não tem os requisitos lá do 142, não. Isso só faltou dizer assim, é um papel. O duro é chamar de lançamento provisório, né? Que, na verdade... eu não conheço isso, não, né? Talvez tenha... Simplesmente um ato preparatório, qualquer coisa, mas um lançamento provisório. Eu acompanho o relator, presidente. Tanto é que provavelmente alguma chefia deve ter observado isso lá na frente e correram para fazer o lançamento, mas aí passou o prazo. Eu acompanho também, relator. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Com o relator. Também com o relator, então ficou negar provimento do recurso de ofício para o item 41, item 42 e 43, acho que isso é a mesma situação, Leona? Alçada? 42 e 43 não é a mesma situação, porque é alçada. Os valores são muito baixos, então, para não conhecer. Ele, na verdade, não deveria nem ter subido, porque era tão baixo que sequer bateria qualquer portaria. Um é R$6.000, o 42, e o 43 é... O 43 é 160 mil. Não bateria nenhuma daquelas portarias antigas. Eles jamais eram para ter subido, os dois. Então, eu não estou conhecendo o recurso de ofício por limite de alçada. Ele sequer deveria ter subido. É engraçado que ele subiu, porque a DRJ disse o seguinte: como eles estão vinculados ao principal que a gente julgou, o 41, que passava o limite de alçada,
eles entendiam que se eventualmente aquele ali fosse reformado, ele afetaria esses processos aqui de baixo valor. Essa alegação é, no mínimo, curiosa, mas não vai ser o momento de debate agora. Isso. Então tá, os dois são recursos de ofício, valor bem abaixo do limite de alçada. Alguém tem algum questionamento? Passar a votação, então. Mário? Acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Todos votaram, também acompanho o relator. Então, 42 e 43, julgamento conjunto, tá? Negar provimento não conhecer os recursos de ofício, desculpa. Isso, Não conhecer perfeito. os recursos de ofício, 42 e 43. Com isso, a gente finaliza a pauta da manhã, presidente. E o primeiro da Exato. tarde sou eu. Exato, e como, só ver aqui um detalhezinho rápido, para a tarde de hoje também não teríamos nenhuma ostentação oral, tá? Só para conhecimento de todos. Tem dois Então, pedidos de vista de ontem, né? Será Oi? que eles que ficaram para vista ontem? Não, ficou sabe? só um numa vista de mesa, mas depois eu quero dar uma olhadinha no final nele. Ah, tá. Fica para amanhã, não tem problema. Aí, vamos para 44, então, com o Leonan está com a palavra. Aqui, o do Leonan, acho que talvez dê para ainda encerrar amanhã, vamos ver. Dependendo do Leonan. Então, 43, 44 agora, a gente começa a pauta da tarde, já adiantando. E vamos lá, pode com a palavra, Leonan. Presidente, 44 agora, tá, gente? item 44, iniciando a tarde, mas bom dia a todos novamente, não boa tarde. O contribuinte nesse item 44 é NetSite, Construções Limitada. É um processo, até uma novidade para mim, mas eu peço até Vênia para fazer uma apresentação resumida. Ele é um pedido de restituição, a Receita, após o pedido de restituição, fez uma auditoria e viu até que ele teria direito a esse pedido de restituição, até porque a Receita disse que o valor a restituir seria até maior. Ele pediu um determinado valor, foi auditado, disseram, ok, defira-se a restituição, até porque ele teria até mais crédito. Então, o recurso do contribuinte é o seguinte, como você auditou e disse que meu crédito era até maior, eu quero tudo. E aí foi negado provimento, a DRJ disse que só poderia dar até o limite pedido, não poderia dar a maior. E ele está recorrendo aqui ao CARF para a gente debater essa situação. Ele fez um pedido X, a Receita disse que, na verdade, ele tinha X mais 1, mas teria que se limitar ao que ele pediu, então deu o X. Ele está recorrendo para dizer, já que na auditoria disse que eu tenho até mais valor, eu quero a diferença. Eu quero o a mais. Ainda que eu não tenha pedido, vocês deem de ofício. É um ofício contestando porque está com recurso agora, né, com a gente aqui. Eu estou mantendo a decisão da DRJ, dizendo que a legislação realmente diz que tem que se limitar ao que foi pedido. Ele teria que, inclusive, na passagem do voto, eu vou dizer que a DRJ também disse isso, eu estou até replicando um pouco isso, que ele deveria ter feito um aditamento ao pedido, alguma coisa do tipo. E ele não fez. É isso, presidente. Então, eu estou negando provimento. Uhum. Senhores, dúvidas? Eu sei, pela narrativa, mas é bom. Eu posso até ler aqui a emenda, que eu acho que ela sintetiza bem a controvérsia. Pedido de restituição. Limite aos termos do pedido. É vedado o deferimento de restituição em valor superior ao requerido, por falta de previsão legal, não havendo autorização normativa para a administração tributária deferir restituição além do pedido, sendo vedado agir de ofício. Uma vez apresentado o pedido de restituição, deverá o contribuinte, que pretender valor maior do que constante no requerimento originário, apresentar requerimento complementar ou retificar o requerimento inicial, neste último caso, desde que pendente a aprovação do despacho decisório. Essa é a síntese da situação. Uhum. O único pedido formulado é esse? É esse. Aqui a gente não tem impugnação, tem manifestação de conformidade, aí tem aquelas adaptações também. Porque é um pedido de restituição. Dúvidas, colegas?
Mário, como vota? Só dando uma olhada aqui na decisão do DRJ. Ah, perfeito. Tem até uma tabelinha que eu juntei aí no voto, mostrando essa auditoria que mostrou valores maior. Quando o contribuinte viu essa auditoria mostrando que o valor era maior, foi que ele teve Um vislumbre. esse vislumbre resignatório. Para mim, na DRJ seria caso de não conhecimento do recurso, né? Ele não está. Ele está pedindo, exatamente, seria um pedido complementar, né? Então, nessa questão da emenda aí, na hora que você coloca, uma vez apresentado o pedido, deverá o contribuinte apresentar requerimento complementar ou retificar esse finalzinho, desde que pendente a aprovação do disparo decisório. No caso do complementar, poderia, né? Sim, mesmo depois de deferido, ele pode pedir um complementar para pedir a diferença. Aí não dependeria do disparo decisório do primeiro. Eu posso tirar esse ponto da emenda, assim. Mas Eu acho melhor ter uma questão mais interna de procedimental da Receita. É porque para colocar na emenda tem que ter certeza mesmo como é que seria o procedimento. Né? Eu peguei esse texto do voto da RJ, mas eu posso ajeitar. Você quer que eu tire o complementar, né? Então, desde que pendente a aprovação do disparo decisório, né? Porque isso aí, mesmo depois de decidido, ele pode entrar com complementar. A retificação, sim. Mas tem aqui, ó. Apresentar requerimento complementar ou neste último caso. Ok, perfeito. Eu acompanho o relator, presidente. Está resolvido, né? A dúvida. Ok. Também acompanho. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho. Então, ficou, nesse caso, negar provimento de recurso no item 44. Vamos ao 45, então, por favor. O 45, 46 e 47 é mesmo contribuinte. Eu começarei na ordem, 45, que é o principal, enquanto adianto que o 46 é um CFL 68 e o 47 é um terceiro. O 47, basicamente, vai ter a mesma consequência do 45 e o 46 também. Eu acho que julgando um, a gente vai estar julgando, de certo modo, todos, mas tem que depois adentrar rapidamente ali nos outros dois, só por dever de ofício. Item 45, o contribuinte é Seara Serviço Espírita e Assistência e Recuperação de Americana. Recurso voluntário, é um recurso voluntário, relativo a inconformismo com decisão da 8ª turma de Ribeirão Preto, que por unidade de voto julgou procedente em parte, pedido de inclinação, cujo acórdão restou acimentado, decadência, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação de pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo de 5 anos, foi reconhecido esse ponto. Polo passivo da autuação, relatório de representantes legais, a gente tem até súmula aqui no CAF, que não se aplica, essa resignação. A indicação em relatório específico dos dirigentes da empresa não seja a inclusão, mesma questão. Ação judicial. Constatada a inocorrência de qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito, deve efetuar o lançamento, até para evitar a decadência, né? A gente até apreciou isso em outra questão lá atrás. Concomitância das esferas administrativa e judicial. A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade, antes ou depois do lançamento, com o idêntico pedido, limita a matéria, né? E tem a questão aqui da retroatividade benigna também. E eu avanço. O lançamento foi sumariado nesses termos. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em relação à contribuição devida pela empresa, inclusive aquela destinada ao SAT. Embora a empresa tenha declarado o código 639 como entidade beneficente e tenha recolhido as contribuições previdenciárias na condição de isenta, imune, né, da cota patronal, a mesma não possuía deferimento de isenção junto à Receita Federal, amparado pelo artigo 55. Na impugnação, alega em síntese que o relatório de representantes legais arrolado como diretores corresponsáveis sem, contudo, registrar qualquer justificativa, requerendo a exclusão, a 2 tratar-se de sociedade civil sem fins lucrativos, sendo filantrópica, a 2 ter sido declarada de utilidade pública federal, sendo portadora de SEBAS, despreencher todos os requisitos do artigo 45, afirma que, ao contrário dos fatos expostos pela fiscalização, declarou todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP,
utilizando o código 639, porque teria esse direito. Informa que recolheu as contribuições na forma do código 639. Informa, inclusive, que teria uma ação judicial. Alega, para discutir essa questão do artigo 55, alega ainda a decadência dos créditos constituídos no período tal, informa que o Código Tributário regulamenta efeitos mais benéficos, nos termos da nova redação da MP 449, requer retroatividade benigna, o acordo de impugnação foi parcialmente conhecido, não tendo sido apreciado no que se relaciona ao debate acerca da imunidade e do atendimento do artigo 55, porque está em matéria judicial, né? Ademais, se consignou que a sentença estava em grau de recurso. No mérito, a tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, basicamente com relação à decadência. Na decisão a qual foi acolhida a decadência dos valores lançados, como eu falei, ratificando parcialmente o lançamento. No recurso voluntário, esse que importa para a gente, o sujeito passivo mantém resignação contra o lançamento, especialmente se insurge contra o julgamento ACO, por afirmar que sua condição de entidade de beneficente de assistência social, inclusive cita e transcreve o dispositivo da sentença na ação declaratória, advoga possuir sebas de registro no CNAS e que cumpre os requisitos do artigo 14 do CTN, além de atender o artigo 55, ainda que atualmente revogado. Informa que a apelação não teve efeito suspensivo, ao contrário do que afirmou a decisão da DRJ, postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento. Requereu sua intimação para sustentação oral, requereu se necessária a produção de prova pericial ou juntada de documentos, consta nos autos termos de apensação aos outros dois processos, é o que importa relatar. O recurso não atende a todos os admissibilidade. O recurso é admitido em parte. Reconhece fato impeditivo e mesmo instintivo do direito de recorrer para as matérias em discussão judicial, seja acerca da imunidade, acerca do artigo 55. Então, nada disso será apreciado aqui. Artigo 14 também, do CTN, tudo isso está lá na Justiça. Aqui a gente não vai debater. Sendo assim, conhece apenas parcialmente o recurso, deixando de conhecer da matéria concomitante em ação judicial, súmula CAF número 1, relativa à condição do recorrente como entidade imune. Apreciação de questão prévia ao mérito. Requerimento para intimação pessoal do patrono para sustentação oral. O recorrente requereu seja intimado para sustentação oral quando a inclusão de feito em pauta. Pois bem, atualmente segue-se o procedimento da portaria CAF 690 para julgamento não presenciais, constando nela toda a orientação para sustentação oral deveria cumprir esse requisito, não há o que se deferir nesse capítulo. Mérito. Quanto aos juízes de mérito, passa a apreciá-lo, estando no processo atual julgamento sem necessidade de perícia ou qualquer dilação probatória. Tendo o recorrente se insurgido contra a íntegra do lançamento, reiterando a impugnação que questiona o relatório de representantes legais, por listar os diretores administradores, tem-se que afirmar que se aplica a súmula CAF número 88, a relação de corresponsáveis, o relatório de representantes legais, e a relação de vínculos, o anexo à infração previdenciada, lavado publicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas. Sendo assim, sem razão recorrente. De mais a mais, por ocasião da liquidação do julgado, deve ser observado os efeitos do processo judicial no que tangencia a sua aplicação a este processo administrativo fiscal, e se o efeito for por manter o lançamento na extensão da ordem judicial, então se observe o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento consoante disciplinada na portaria conjunta PGFN Receita Federal, número 14/2009. Ante o exposto, conheça em parte o recurso, deixando de conhecer matéria sobre imunidade e para na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok. Dúvidas? Eu só fiquei na dúvida aí, a questão do conhecimento parcial. A única coisa que você está admitindo com questão de mérito aí seria o REPREG, né? O relatório de representantes legais. E a própria súmula fala que aqui tem finalidade informativa e não cabe discussão administrativa. No meu caso, eu entenderia como não conhecimento do recurso totalmente. Mas ele está alegando, e quando se alega, e se existe inclusive essa súmula, é porque foi cunhada a partir de julgamentos de mérito. Ainda que diga isso. Foi o que eu entendi. Da mesma forma, a súmula 2. Senão a súmula nem existia. Mas a súmula 2, que fala que não cabe analisar legalidade e constitucionalidade. Naquele tempo pode ter sido discutido, mas depois da súmula não se analisa mais constitucionalidade. Da mesma forma que depois da súmula
afasta Mas o repleg, Mário, repleg o repleg ele não tem nada a ver com constitucionalidade, não. Eu acho que a súmula 2 ela é importante para fazer uma delimitação de competência. A súmula do vínculo, ela, após reiterados julgamentos, ela tem uma formação de um entendimento uníssono no sentido de que aquilo não é atribuição de responsabilidade, porque em inúmeros casos, na verdade, é preliminar de legitimidade passiva, né? Foram apreciados. Mas tem um paradoxo quando você fala que não comporta discussão no âmbito contencioso e acata o recurso. Não, mas eu disse que não comporta discussão no âmbito contencioso. Não, mas eu disse que a discussão no contencioso que não cabe é falar de imunidade porque tem ação judicial. A ação judicial não está falando de representante legal. Não, estou dizendo que a súmula, a 88, ela fala, não comporta discussão no âmbito contencioso. Ela fala que não há discussão contenciosa, e aí a gente conhece. Entendeu? Eu vejo isso só como redação, eu não vejo isso como uma retirada de competência nossa para apreciar isso, não. Não é uma retirada de competência. Eu acho que não é mesmo uma retirada de competência. Eu acho que essa súmula está falando que não abre o contencioso para essa discussão. A questão não é de competência, que não há contencioso administrativo para essa discussão. Nesse sentido, acho que eu acompanho o raciocínio do Mário, que talvez fosse por não conhecimento completo. Eu vou acompanhar o Leonardo. Estou adiantando meu voto. Eu vou deixar gente, eu acho que o repreg aí não vale o dissenso aí, né? Numerosos julgados, eu vejo a turma colocando isso aí analisando ali no mérito aí, na verdade a maior parte das turmas fazem isso, não só a nossa, vocês olharem aí, e trata isso no meio lá do mérito, porque senão vai que a única coisa para não ser conhecida é essa questão aí vai ter que ficar abrindo um tópico em separado de não conhecimento desse refreg, né? Mas, até assim, porque a DRJ aprecia, né? Assim, eu já sublinhei em votos meus, olha, a DRJ nem precisava ter apreciado, porque não está atribuindo responsabilidade, mas a DRJ aprecia e devolve para a gente. Eu não vejo prejuízo para ninguém. Assim, eu respeito a posição do Mário, tecnicamente não acho que as colocações dele estão erradas de maneira alguma. Mas eu não vejo assim também tanto motivo para polêmica. Não acho que dá para. Quem não quiser conhecer, não conhece, senão a gente vai ficar assim, polemizando em tudo quanto é pequenas coisas, sabe? Eu concordo, eu acho que você com todo respeito, Mário, não estou dizendo que você está sendo chato, não. Mas é porque realmente, assim, isso aí pode ser analisado como. Do jeito que está redigida, pode ser analisado como uma questão mesmo de talvez uma vedação à competência do CARF, aí seria o caso de coisas, mas também pode-se entender que não é bem isso. Então, assim, eu acho que não é uma questão de competência, eu acho que é uma questão de matéria que não é afeta ao contencioso administrativo. Uma coisa é você ter competência, nós não somos competentes para analisar a inconstitucionalidade, eu entendo também não ilegalidade. Mas outra coisa é uma matéria não fazer parte do contencioso, a matéria não comporta discussão. O contribuinte, às vezes, ele justamente é o entendimento, não concordo contigo só nesse ponto, na verdade, o contribuinte não entende isso, ele na verdade, ele acha que isso aí está atribuindo uma solidariedade para ele, enquanto não está atribuindo, na verdade, essa súmula é quase que ela tem uma finalidade quase que didática, né, para o contribuinte, para ele entender que isso aí não tem, embora ele relute, né, eu acho que, sei lá, os advogados são instruídos, protesta com isso aqui, porque isso aqui vai gerar uma representação fiscal para os penais, não é absolutamente nada disso. Isso aí é um relatório lá de vínculos, fins lá previdenciários, não aponta isso. Mas, enfim, não sei se fica à vontade, mas eu coloco se quer. Na verdade, não tem problema. Já tivemos a gente tem, só te atentando só uma coisinha, que a gente tem julgado bastante processos nesse sentido, assim, sabe? Representação de vínculos, a gente não abre um não conhecimento só por conta disso, tá? Talvez aqui, até nesse caso, como não está sendo conhecido mais coisa, né? Toda imunidade, poderia ser até encaminhar não conhecimento geral, mas de uma maneira geral a turma vem votando assim, você já estava aqui na composição, você tem relatório de vínculos, a gente ainda coloca lá, relatório de vínculos, súmula tal, mas coloca no corpo do voto, a gente não abre um tópico não conhecer do relatório de vínculos, a gente não tem feito isso, e a maioria das súmulas do CARF que eu vejo também não fazem isso, ainda que tecnicamente possa ser o mais correto, etc, assim, enfim,
Assim como a súmula CARF número 2, muitos julgados têm simplesmente, não colocam apartado, esses pesquisados não colocam apartado, não conheço disso aqui, simplesmente coloca lá no corpo do voto, mas sem abrir um não conhecimento, né? Essas questões assim, a gente fica um pouco a critério do relator, mas, enfim, já falei que tinha que falar, fica à vontade. Obrigado. Não, de fato, eu já encaminhei muitos votos nesse sentido mesmo, de reconhecer como um todo o Repleg. Esse foi só nesse caso específico, porque ele está entrando aqui como a parte conhecida, somente o Repleg como parte conhecida, né? E aí nesse Te incomodou, né? Nesse caso específico, justamente. Mas normalmente eu tenho votado nesse sentido, de jogar como conhecimento total e negar provimento. Não é só o momento que eu achei oportuno por causa da questão específica aqui, que é o único ponto entre aspas, de mérito que estaria sendo discutida, né? Mas, como eu vi às vezes, não é questão de honra também, não, justamente porque a gente tem votado nesse sentido. Inclusive, a súmula 2 também, eu tenho reconhecido ela e tenho acatado e negando provimento, diferente da conselheira Sônia, que sempre faz o contrário, ela não conhece, né, das alegações de inconstitucionalidade, e não é questão muito assim, não relevante para o momento, não. Então, eu acompanho o relator, presidente. Me acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho, só esclarecendo, porque agora eu não falei que a súmula 88 falava de competência. Talvez minha fala tenha ficado um pouco não muito clara, mas eu vou fazer esse esclarecimento aí. Eu acho que a melhor opção seria de não conhecimento total. E eu também já julguei nesse sentido, como o conselheiro Leonan, afastando o mérito por conta, mas agora eu estou refletindo a respeito. Nesse processo eu vou acompanhar o relator, mas acho que talvez o melhor seria que a gente não conhecesse. Enfim, eu acompanho o relator. Eu acompanho o presidente. Acho que essas discussões... Eu vou acompanhar. Não, mas tem que fazer seu voto. Eu ainda não votei. Olá, Virgílio, como é que você vota? Com o relator. Eu também com o relator. E então ficou com esse empate de recurso, exceto quanto à matéria de imunidade, na parte conhecida, negar e provimento. Tá? E aí, 46, por favor. 46, presidente, é um CFL 68. A temática é idêntica, mas com um pouquinho menos de polêmica, porque não é apenas o Repleg que está em mérito. A gente tem aqui, adicionalmente, a decadência. Porque no 45, a DRJ reconheceu a decadência. No 46, a DRJ não reconheceu a decadência. E aí o contribuinte se insurgiu contra a decadência, não reconhecida no 46. Não reconheceu por quê? No 46. Não reconheceu porque é obrigação acessória e aplicou a súmula CAF lá do artigo 173. Então, eu fiz as contas aqui e realmente está acertado. Estou citando a súmula CAF no 46. Súmula CAF número 148, porque a contagem na obrigação acessória é diversa da obrigação principal. Então, eu peço para ir direto à admissibilidade, eu não estou conhecendo, deixando de conhecer a temática que está em discussão judicial, referente à imunidade, ao artigo 14 do CTN, ao artigo 55 lá da Lei 8212. Ele está pedindo um requerimento para sustentação oral, estou explicando também que não há o que se deferir daqui, que era só ele seguir o procedimento publicado em pauta. Quanto com relação ao mérito, em relação ao Repleg, eu estou dizendo, aplicando a súmula CAF 88, e com relação à decadência, eu vou ler aqui rapidinho só para ficar claro. O recorrente para o período janeiro de 2004 a dezembro de 2007 insiste na tese de decadência do lançamento do período de janeiro de 2004 a setembro de 2004, uma vez que notificado em agosto de 2009, folha 17. Argumento que o tributo de obrigação principal é por homologação com aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Já se vê aqui que ele fala de obrigação principal e é uma obrigação acessória, mas ele escreveu obrigação principal na peça recursal. Pois bem, para o lançamento da multa de descumprimento de obrigação acessória,
previdenciária tem essa aplicação da súmula CAF 148, os prazos estão aí de forma clara, a notificação também, folha 17, por conseguinte, não ocorre a decadência, sendo acertada a decisão da DRJ, e sem razão recorrente. Ante o exposto, conheço em parte do recurso, deixando de conhecer matéria sobre imunidade, para na parte conhecida negar-lhe provimento. É como voto. Dúvidas, colegas? Mário, como vota? Acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho também. Acompanho. Também acompanho. Com o relator. Também acompanho o relator. Então, ficou conhecer em parte, exceto quanto à imunidade, na parte conhecida, negar provimentos, ficou 46, 47, Leonardo, por favor. O 47 é idêntico, ou quase idêntico, eu faço apenas dois distingues. O 47, ele é um principal de terceiros, mas também vai ter a tese de decadência, que não foi reconhecida, e aqui não vai ser a súmula CAF 148, porque não é obrigação acessória, é terceirão principal. A questão da decadência aqui é porque não há comprovação de pagamento. Não havendo comprovação de pagamento, vai aplicar o 173 do mesmo jeito, e, portanto, não está decaído, o período é o mesmo. Ante o exposto, conhecer parte do recurso, deixando de conhecer da matéria sobre imunidade, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Então, principal sem pagamento, mantém a aplicação do 173 por outro fundamento, não é mais a súmula lá da obrigação acessória, é simplesmente o não pagamento. O resto é igual. Vai ter lá o pedido de sustentação oral também, que eu vou dizer que não tem o que deferir, que tem que seguir a pauta. Vai ter a questão da imunidade, que também é um tema não conhecido, porque não vai ser, está em discussão judicial, o judiciário é que vai tratar. Então, o contribuinte, ele alega que tem pagamento ou ele não chega a... Ele chega a falar... Não, não entra nesse... Diz que é aquele 150 por causa da homologação, tributo sujeito à homologação. Simples assim. Simples assim, até porque ele se dizia imune, né? E eu não vou conhecer. Ele realmente não pagou, ele confessa que não pagou, porque ele não se dizia imune. Eu não paguei porque eu sou imune. Sendo que a questão da imunidade eu não estou discutindo porque ele está discutindo na justiça. Uhum. De qualquer maneira, se aplicaria a súmula de qualquer maneira também, né? Mas a súmula não é só uma obrigação acessória? Essa não é acessória, não? Ela Não é acessória? principal, é terceiros. Ah, é terceiros, tá? Terceiros. Eu não É o tinha único visto. distingo é que esse daí é terceiros. E eu estou dizendo que não aplica a súmula porque é terceiros, que é principal, Não, tranquilo. mas mantém 173. Mantém 173 pela ausência de pagamento. Que está confessado. Eu sou entidade imune, eu não preciso pagar nada. Como eu não estou discutindo essa questão da imunidade, porque está lá no judiciário. Uhum. Se ele ganhar lá no judiciário, depois ele vai ter que ir lá no judiciário mesmo reverter, né? E dizer que está parte decaída, né? Se for o caso, mas não é o que tem aqui, né? Nesses processos, eu estou deixando uma observação em últimas linhas aqui, eu estou colocando assim, todos eles. De mais a mais, por ocasião da liquidação do julgamento, apenas um lembrete, digamos. De mais a mais, por ocasião da liquidação do julgamento, deve ser observado os efeitos do processo judicial no que tangencia a sua aplicação a este processo administrativo fiscal e se for o caso, né? Se for o caso. E se for aplicado... Acho que está bem colocado. Dúvidas? Como vota, Mário? Acho que está bem encaminhado. Geralmente, essas imunidades não há recolhimento nenhum mesmo. Então, a decadência vai ser sempre no 73, né? Porque justamente ele discute a não ocorrência da hipótese. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho o relator. Eu também acompanho. Também acompanho o relator. Com o relator. Eu também, com o relator. Então, foi conhecer em parte, para a parte conhecida, negar provimento. Aí eu agradeço o doutor Leonan.
ainda temos tempo hábil aí, vamos adiantando. Até eu tenho uma dúvida, os próximos processos são da doutora Sara, e aí eu vi que eu fiquei com uma certa dúvida, a questão aí processual aí, né, quer dizer, porque na verdade foi retirado um de pauta, né? Mas... Que era o que tratava de PLR. Isso. Os outros são dependentes ou não? Não tem nada a ver, não. Bem diferentes. Os outros, vocês vão ver que são matérias que não tem nada a ver com a PLR. Inclusive, uns processos bem... uma matéria até bem diferente, e todos os 7, do 88 ao 94, a gente pode julgar em conjunto, com certeza, porque só muda mesmo o contrato, o período, mas são idênticos, o recurso é idêntico, tudo é idêntico. Então, 88 ou 94, você está dizendo que dá para fazer conjunto. Posso começar pelo 88, tanto faz, qualquer um, são idênticos mesmos. O caso tipo até que poderia ser repetitivo, mas como não foi, né? A gente pode começar pelo 88. Então, a princípio, vamos fazer conjuntos, tá? E se a gente bom. no meio, Exatamente, vai ter que deliberar separado, a gente delibera, mas só para ficar registrado aqui, separado a gente fala, é para ficar registrado na gravação, então a gente vai, tendo em vista esse esclarecimento da relatora, né? Depois a gente vai concordar ou não, a gente vai, a princípio, julgar conjuntamente os itens 88 a 94, contribuições preferenciárias, e o contribuinte é o TC Engenharia, e a relatora, doutora Sara, já passa a palavra. Por favor, Sara. Começar pelo 88 mesmo. Pelo 88 mesmo. É um pedido de revisão administrativa de um acórdão. Eu vou até ler o primeiro voto para ficar bem entendido e para ver que aplica-se a todos. É um pedido de revisão administrativa contra o acórdão número tal aí, no caso do 88, que foi lá, a NFL dela foi lavrada contra a Petrobras, mas o pedido ele é formulado pela UTC Engenharia, Ultratec. Extrai-se dos autos que a Petrobras contratou a Ultratec para a execução de uma obra de construção. Aí, no caso aqui, cada processo é uma obra diferente, por isso que são processos diferentes. E em procedimento de fiscalização na Petrobras, foi efetuado o lançamento dos débitos aqui no caso ela NFLD 35320, relativa às competências 5 de 95, está 65 aí, vou ajustar, a 3 de 96, no contrato número X, né, referente às contribuições devidas por responsabilidade solidária decorrente de serviço prestado pela Ultratec. Então, a Petrobras contratou a Ultratec, a Petrobras foi fiscalizada e foi lançado aí na Petrobras débitos da Ultratec, os débitos pela prestação de serviço da Ultratec, com fundamento no inciso 6 do artigo 30 da 8212. Uma vez que a Petrobras não comprovou o cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social por parte da contratada Ultratec, considerando que não haveria que se falar em benefício de ordem. Então, esse inciso 6, da lei 8, do artigo 30 da 8212, ele diz que o proprietário, o incorporador, o dono da obra, o condômino, unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social. E aí tem ressalvado, esse ressalvado é o motivo pela qual a Ultratec entrou com recurso, vocês vão entender mais à frente, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção da importância devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. A Petrobras, ela recorreu do lançamento e teve decisão final desfavorável, está aí nas folhas 42 a 46. O julgamento foi concluído em 29 de maio de 2002. E só em 30 de janeiro de 2007, a Ultratec, ela apresenta esse pedido de revisão administrativa com fundamento no artigo 60 do então regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio do qual apresenta os seguintes fundamentos. Aqui são os fundamentos para a admissibilidade do recurso dela, ela entende que é admissível, porque violou vários incisos ali, com base em vários incisos do artigo 60. O artigo 60 dizia que as câmaras de julgamento e juntas de recursos do CRPS
poderão rever, enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido, suas decisões. Quando? As próprias câmaras poderiam rever as decisões, não era um recurso a uma Câmara Superior, né? Quando violarem literal disposição de lei ou decreto, então aqui a contribuinte alega que teve uma violação ao artigo 28 da Lei 9784. Também o inciso 2, quando divergirem de pareceres da consultoria jurídica do MPS, ela alega que contrariou diretrizes no parecer CJ 2376 de 2000, ou então, quando depois da decisão a parte obtiver documento novo, cuja existência é ignorável, ou de que não pode fazer uso, capaz por si só de assegurar o pronunciamento. E ela alega aqui que ela não participou da original tramitação administrativa, e então ela teve impedido de apresentar documentação comprobatória. Então, por isso, com base nesses três dispositivos, 3 incisos, ela acha que ela tem legitimidade para recorrer. No mérito, ela informa, é até engraçado o pedido, né? Ela informa que o pedido envolve a questão jurídica inerente ao Instituto da Solidariedade Previdenciária na Construção Civil, que somente a Petrobras participou da tramitação e quitou a FNLD por ato exclusivo e unilateral seu. Porque a Petrobras, depois do julgamento definitivo, ela pagou o débito, que nada era devido pela Ultratec no período em questão, conforme documentação comprobatória que junta aos autos, pois ela sofreu fiscalização em todo o período do débito lançado, e que os débitos apurados foram incluídos no refis, de forma que há nítida duplicidade de lançamento, cujo débito foi adimplido por ambas as empresas. Que a fiscalização deveria, conforme o parecer da CJMPS, ter consultado conta corrente da empresa para correta aferição e consequente exclusão de todos os valores lançados. Que a alíquota aplicada é de 12 e não de 20, que possui contabilidade regular, mas que não pôde apresentar porque não foi intimada, que houve ofensa ao artigo 28 da Lei 9784. Então, ela requer o acatamento do pedido revisional e quaisquer comunicados ao escritório profissional. Em 26/3/2007, a 4ª Câmara de Julgamento, com vistas à apreciação do requerimento feito pela UTC, solicitou informações da Secretaria da Receita Previdenciária, diligência prévia, que é o nome lá do documento, sobre as alegações da recorrente. E a SRP, ela informou, em que pese o fato de a requerente estar pleiteando o reexame de fatos e provas, expediente vedado segundo o preceito inscrito no artigo 60, parágrafo 7º do Regimento Interno, aprovado pela portaria, a solução para o caso passa pela análise da questão sob outro prisma até então ignorado. No caso em tela, a Petrobras, após exaurir as fases processuais que lhe foram ofertadas à discussão, efetuou o pagamento do crédito. Assim, espera a SRP que o Conselho não conheça do pedido. Então, assim, em resumo, o lançamento foi na Petrobras e a Ultratec, a Petrobras pagou o débito, extinguiu o crédito tributário, e a Ultratec, ela entra com esse pedido de revisão 5 anos depois, para dizer que pode ser que a Petrobras venha entrar com ação regressiva com ela, então, contra ela, porque ela não está discutindo crédito tributário, né? Ela está dizendo que pode ser que a Petrobras entre com ação regressiva contra ela. Ela afirma que ela foi fiscalizada, que ela teria pago esse débito, mas aí a Petrobras também entrou com recurso e perdeu, e a gente nem sabe o que a Petrobras, o que a Petrobras alegou, enfim, o recurso da Petrobras não está aqui, não tem nada do débito em si, o que está aqui é esse pedido de revisão do acórdão. Então, eu estou entendendo aqui que o recurso não pode ser conhecido. Quanto à tempestividade, eu nem entrei no mérito, porque a SRP até levantou a questão de tempestividade, mas como a 4ª Câmara, ela aceitou o recurso, ela solicitou diligência prévia, né? Ela considerou o recurso tempestivo. Mas, entretanto, conforme relatado, a SRP, ela informou que a Petrobras, ela extinguiu o crédito tributário. Após exaurir todas as fases processuais, ela pagou. Inclusive, a própria SRP também entrou com esse mesmo tipo de recurso de revisão e perdeu. Outra não é... Então, assim, a SRP, então, ela solicita que
uma solicitação dela, a gente não tem que atender, mas enfim, ela solicita que o crédito em exame, uma vez extinto, não está mais sujeito à jurisdição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no caso lá da Previdência Social. Outra não é a orientação deste Conselho, pois nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 78 do Regimento Interno do CARF, ele diz que a extinção sem ressalva do débito por qualquer de suas modalidades importa a desistência do recurso. No caso de desistência, parcelamento, extinção irretratável da dívida e extinção sem ressalva do débito, estará configurada a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo. No mesmo sentido, nós temos a instrução normativa da Receita, que, embora não seja de aplicação obrigatória por este Conselho, não é assertiva ali do entendimento ali exposto, que ele fala que o pagamento efetuado por um dos sujeitos passivos, essa instrução normativa, ela trata de responsabilidade, né, tributária, o pagamento efetuado por um dos sujeitos passivos aproveita aos demais, na hipótese de pagamento integral do crédito, as impugnações, manifestações de conformidade e outros recursos apresentados pelos demais autuados. No caso, a Ultratec nem foi autuada, mas, enfim, ela está recorrendo de uma autuação da Petrobras, de uma possível ação de regresso contra ela, então ela perde o objeto. Vê-se que a recorrente não sofreu qualquer cobrança dos créditos lançados, mas ela ficou indevidamente sujeita ao direito de regresso da contratante contra o executor do serviço, que é a recorrente, o que a colocaria na iminência de submeter-se às medidas, inclusive judiciais, que a Petrobras possa, a respeito, entender como cabíveis, né, e estou citando aí o inciso 6 de novo do artigo 30. Nesse sentido, entendo que não compete ao CARF manifestar sobre eventual direito regressivo a ser exercido pela contratante contra a executora da obra. Aliás, a própria legislação prevê que, para eximir-se da responsabilidade, a contratante, que era a Petrobras, poderia ter retido a importância devida pela contratada para fins de garantia do cumprimento das obrigações, de forma que, ao não fazê-lo, sujeitou-se às eventuais consequências que poderiam advir de sua omissão. Assim, nos termos dos atos normativos acima citados, uma vez extinto o crédito tributário objeto do lançamento, não há mais litígio, de forma que não há como conhecer do recurso. E eu estou, então, votando por não conhecer do recurso. Observações, senhores, por favor? Mário, como vota? Só lembrando que agora vamos fazer a coleta dos votos dos itens 88, né? É a mesma situação de fato. É idêntica, só muda o contrato. Exatamente, mesmo argumento, só muda mesmo o número do contrato, consequentemente o período as competências. Ok, então vai ser 84, a 88 a 94 a deliberação. Vou passar a palavra para a Ludmila, que está com uma dúvida, por favor, Ludmila. Não é dúvida, não. Eu só queria pedir uns minutinhos, só para a gente verificar mesmo se é tudo igual. Tá bom, pode ficar à vontade. Em cada um eu estou citando as folhas, tá? Eu queria pedir, tinha um ver aqui no final do voto, que não tem nada a ver com o voto, não, é que consultando aí precedentes, né, eu queria dar uma olhada nesse recurso aqui, mas se tivesse uma decisão diferente, eu só peço para vocês apagarem, lá no finalzinho tem V2401, que é um acórdão aí, só para vocês apagarem, isso não tem nada a ver com o voto, não. Eu esqueci de apagar antes de postar, desculpa. Até o 94, não é? Exatamente, até o 94, são 7 processos. Tá. Estou chegando nele lá.
Eu tô apta. Ok. Mário, como vota? Acho que está bem encaminhado, eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Acompanhe a relatora em todos os itens votados. Também acompanho a relatora. Acompanho também todos os itens. Com a relatora. Ok, eu também voto com a relatora. Então, em relação ao 88 ao 94 da pauta, ficou não conhecer do recurso, tá? Por unanimidade de votos. Acho que está bom vamos fazer hoje, como está mais ou menos tranquilo para a tarde, a gente pode encerrar agora a gravação, tá? E aí a gente vai ter 2 processos da Ludmilla, que parece ser simples aqui pela matéria. Ai, não é tanto, não, é chato, é grande, Não. o voto ficou A gente vai ter bastante tempo pela tarde para discutir. Aí tem 3 que a gente adianta aí da Sônia, né? Só estou falando já para vocês já colarem já na pasta, tá? E vamos indo em frente, né? Amanhã de manhã teremos necessariamente sessão por conta de sustentação oral aí. Tá ok? Então, pedi, Ítalo, para pausar a gravação.